Que a paz de Cristo esteja com todos. Estamos aqui nessa segundo vídeo referente ao assunto do novo céu e uma nova terra. Nessa feita nós estaremos falando sobre a Nova Jerusalém. O texto, inclusive, ele diz que foi apresentado para João, né? Venha que lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu falei até inclusive no vídeo anterior que estaríamos explicando, né, nesse vídeo, o que seria isso, porque algumas pessoas se confundem, né, quando escutam o anjo falar isso para João, apresentando a cidade como se fosse a noiva do Cordeiro. Mas não é a cidade que é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a igreja que já vai estar habitando na cidade. Não seria a cidade em si. Nós citamos aqui alguns versículos, né? Que é bom relembrar quando Jesus ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Ele mesmo diz: vou preparar-vos lugar. Então, a cidade não é a noiva são os habitantes que estão na cidade, que é a igreja de Cristo. E quando se fala em céu, muitas pessoas, até mesmo eu conheço várias pessoas que não acreditam, né, no céu, acham que é uma historinha, é uma fantasia. Fulano foi para o céu. E as pessoas tendem a não crer no céu. Mas nós que temos a palavra de Deus, que recebemos a palavra, que aceitamos a palavra, que aceitamos a Jesus, nós sabemos perfeitamente que o céu é real. Há uma cidade que a nossa mente não consegue nem imaginar como ela é. Uma imensa, muito grande, uma cidade abençoada, brilhante, e algo assim que a nossa mente não consegue nem sequer, sabe, pensar como que é. Isso está preparada para aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador. E o próprio Antigo Testamento, nós vemos no Antigo Testamento alguns personagens do Antigo Testamento que abordaram, que falaram sobre essa cidade. Nós vemos Abraão, nós vemos Davi, nós vemos homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento. Eu vou deixar o texto aqui na descrição para que vocês possam pesquisar, que não é um assunto novo, é um assunto que já vem desde o Antigo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos a cidade sendo prometida nos Evangelhos. Nós vemos essa cidade sendo mencionada nas epístolas e vemos essa cidade sendo descrita no livro do Apocalipse. Então não é uma historinha, é realmente literal. E eu quero começar falando sobre o tamanho, né? Algumas pessoas, eu até escutei um comentário recentemente e essa pessoa falava para mim o seguinte: será que no céu vai caber tanta gente assim? Será que vai caber tanta gente? E eu não vou seguir a cronologia aqui, a ordem cronológica dos versículos. Nós vamos aproveitar os temas, né, desse capítulo, tá? Para que a gente vá abordando de acordo com o que nós encontramos no capítulo. Por exemplo, em relação ao tamanho, qual é o tamanho da Nova Jerusalém? Qual é o tamanho dessa cidade? Será que ela comportará tantas pessoas assim? Tem um texto no livro de Apocalipse, eu vou deixar aqui também para vocês pesquisarem, que diz que a multidão não se pode contar. Será que haverá lugar para todas essas pessoas na Nova Jerusalém? Eu tenho um livro que eu gosto muito desse livro, e eu não sou muito de somente olhar uma fonte, eu gosto de pesquisar várias fontes. Eu observei que todas essas fontes elas chegaram no mesmo objetivo.
Por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, no versículo 16, a parte B, ele apresenta o tamanho dessa cidade. Ou seja, então, de acordo com aquele registro, sabe, matemáticos, pessoas que entendem desse tipo de cálculo, fizeram um cálculo. É claro que nós não podemos também afirmar que aquilo ali são medidas de homens, né? Apesar que o texto ele também indica isso, mas eu quero só ler para vocês um pedaço de um texto de um livro que eu achei muito importante em relação ao tamanho da Nova Jerusalém. Olha o que diz aqui, ó. É Apocalipse capítulo 21, versículo 16, a parte B, que apresenta ali umas medidas interessantes. Aí olha o que ele fala aqui, ó. De acordo com as nossas unidades de medida atuais, essa cidade teria 2.200 quilômetros de distância, altura e largura aproximadamente. Você imagine uma reta de 2.200 quilômetros. É algo imenso. E aqui está dizendo que, de acordo com aqueles cálculos, a Nova Jerusalém tem 2.200 quilômetros. A gente vai ver mais na frente, né, sobre o formato da Nova Jerusalém. A gente vai ver que o formato é em cubo. Então você imagine 2.200 quilômetros. É algo imenso, né? E é interessante que ele continua dizendo assim, ó. Quão grande é uma cidade desse tamanho? Quão grande é uma cidade desse tamanho? A Terra tem aproximadamente 310 milhões de quilômetros quadrados de hidrosfera e 155 milhões de quilômetros quadrados de litrosfera. Se formos multiplicar as dimensões da Nova Jerusalém, chegaremos ao quilômetro quadrado da cidade, impressionantes 10 bilhões aproximadamente. Olha bem, 10 milhões aproximadamente. Esse resultado é 14 vezes o valor da superfície de toda a Terra, incluindo terra e água. E agora, olha a cereja do bolo agora, foi estimado que aproximadamente 40 milhões de pessoas viveram em nosso planeta desde a criação de Adão. Desse número, mais de 5 bilhões vivem hoje. Estudos de densidade demográficas de cidades garantem-nos que cada um desses 40 bilhões poderiam facilmente ser acomodado apenas no térreo dessa incrível metrópole de 2.200 camadas. Olha aí, hein? Isso não é coisa de quem não entende, não. São estudos de pessoas que realmente entendem desse tipo de cálculo. E para terminar, olha o que ele fala aqui, ó. Usando uma abordagem diferente, o céu terá 396 mil andares, com 6 metros por andar aproximadamente, sendo que cada um deles possuirá uma área tão grande quanto metade dos Estados Unidos. Gente, apesar disso ser um cálculo feito por homens, tá? É claro que isso de acordo com o que é fornecido na Bíblia, tá? Mas é claro que a nossa mente não tem capaz de mensurar, né? É além do que pedimos, além do que pensamos, além do que imaginamos. Esse é o tamanho. Agora, ao formato da cidade, qual é o formato da cidade? Apocalipse, capítulo 21, versículo 16. O formato da cidade seria um cubo, tá?
Eu vou a seguir, eu pesquisei na internet várias imagens em relação à Nova Jerusalém. A que mais me chamou a atenção é essa que vem agora aí a seguir. Essa foi a que mais me chamou a atenção, a que mais se aproxima. Não estou dizendo que é, mas pela descrição que João viu, a que mais se aproxima é essa imagem que vocês vão ver agora aí a seguir. Prestem bem atenção nessa imagem. Então esse é só um exemplo de como seria a Nova Jerusalém baseado no texto, tá? Seria mais ou menos isso aqui. É claro que lá no céu não se compara, né? Mas seria mais ou menos assim, conforme vocês estão vendo aí na figura. Então vocês viram, né? Baseado no texto bíblico, a cidade ela é um cubo, ou seja, 4 lados, e cada lado contém a distância de 12.000 estádios em cada lado, tá? Esse cálculo feito em nossas medidas daria 2.200 quilômetros de cada lado, e isso num formato de um cubo. Então, como nós vimos, né, essa cidade tem o seu tamanho. Vimos aqui no versículo 16, que fala sobre o tamanho da cidade e o formato da cidade, né? Vai tudo isso no versículo 16. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 12 e o versículo 17 até o 21. Porque nós, seres humanos, quando nós construímos a nossa casa, quando temos lá o nosso terreno, o que passa na nossa mente? Nós temos que fazer algo para proteger o nosso patrimônio. Então, geralmente, o que fazemos? Nós cercamos nosso terreno, nossa casa, nossa propriedade com um muro, né? O muro ali serviria para quê? Para proteção. Observem que na Nova Jerusalém, ela também tem um muro, mas não é um muro qualquer, né? E obviamente que esse muro da Nova Jerusalém não é para proteção. Lá não vai ter mais crime, não vai ter mais morte, não vai ter mais roubo, nem nada. Esse muro, sem dúvida, é apenas para ornamento, apenas para enfeite, para design, só para embelezar cada vez mais essa cidade. Por isso que tem ali um muro. E esse muro, o que também é algo maravilhoso, ele cerca-se toda a cidade. Veja, a cidade é imensa e tem um muro a cercando. E esse muro não é de tijolo, esse muro é de jaspe, uma pedra preciosa. Imagine uma cidade cercada com um muro de jaspe. Deus não poupou, né? Porque Ele é o dono do ouro, Ele é dono de tudo, Ele não poupou. E outro detalhe desse muro que nos chama a atenção, ou seja, como a cidade ela é enquadrado, em cada parte existe 3 portas, né? 3 portas em cada parte. Essas portas também, mais uma vez, vemos que Deus não poupa pedras preciosas, as portas imensas com formato de pérola. Uma porta imensa com formato de pérola. E esculpido nessas pérolas está o nome dos filhos de Jacó, os filhos de Israel, Rúben, Zebulão, Naftali, José, etc. Então, olha que coisa tremenda. Um muro de jaspe e portas de pérola. É interessante a pérola, né? A gente não vai entrar aqui nesse detalhe, mas quando você puder, pesquise aí, você que é estudante da Bíblia, você que gosta de ensinar, de pregar a palavra, estuda como é feita uma pérola e tenta fazer uma aplicação na nossa salvação. Você vai ver que coisa tremenda, né? Por isso que a Bíblia fala que o reino dos céus, numa das parábolas, é semelhante ao negociador de pérola. Lembra dessa passagem? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas pesquisa aí. Mas algo
me chama a atenção desse muro. Sabe o que é? É em relação ao seu tamanho, em relação à Nova Jerusalém. É por isso que existe ainda certas dúvidas, né, que paira sobre a nossa mente em relação ao tamanho desse muro. Você veja que o muro, está dizendo aqui, que ele tem 144 côvados. 144 côvados daria mais ou menos uns 60, 65 metros na nossa medida, né? E veja que o versículo 17 diz: medida de homem que é de um anjo. Então, o muro, na verdade, seria bem pequeno em relação à cidade, né? Mas veja que para João, olha o que diz o versículo 12: tinha um grande e alto muro. Mas a medida dele, a medida desse muro, conforme está dizendo aqui, 144 côvados, 65 metros mais ou menos de altura, né? E um detalhe também em relação a esse muro, esse grande muro, está dizendo que as portas ficarão abertas, não se fecham, né? Elas não se fecham, dia e noite, eternamente abertas. E aí entra uma outra questão que não é revelada para a igreja. Nós estamos estudando a Nova Jerusalém. Tudo que tem dentro da Nova Jerusalém, suas características. Mas a pergunta é: o que tem fora dessas portas? Dentro, nós já sabemos, né? Essa linda, magnífica cidade. Mas e fora dessas portas? Isso não nos é revelado, né? Sabemos que é um novo céu, uma nova terra. Mas o que tem fora da cidade que a gente não sabe? Pelo menos eu não sei. Se você sabe, deixa aí o seu comentário aí no vídeo. Porque com certeza tem muita surpresa nos aguardando lá no céu. E essa cidade, tá? Esse muro, ele tem um assentamento, né? Ele tem fundamento. E olha o fundamento que Deus colocou nessa cidade. Todos sabemos, né? Que para fazer uma casa precisa, apesar de não entender, mas a gente sabe que para uma casa, uma obra, tem que ter um assentamento, tem que ter um alicerce para que se sustente aquela casa, né? Quanto maior, quanto mais forte for o alicerce, mais seguro está essa casa. E observe qual os fundamentos que Deus colocou para sustentar essa cidade. Estava aqui no versículo 19: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E aí ele começa a citar até o versículo 21 o nome dessas pedras preciosas. Então veja, um imenso muro de jaspe, como diz aqui o versículo 18, a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então um muro cercando aquela cidade imensa, um muro de jaspe, e o fundamento dessa cidade, ou seja, o muro estava em cima desses fundamentos de pedra preciosa. São 12 fundamentos, né? E em cada fundamento o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Está aí, versículo 19 até o 21. O primeiro fundamento era de jaspe, segundo safira, terceiro calcedônia, quarto esmeralda, quinto sardônica, sexto sárdio, sétimo crisólito, oitavo berilo, nono topázio, o décimo crisópraso,
o undécimo jacinto, o duodécimo ametistas. Provavelmente você nunca deve ter visto, eu pelo menos tenho pedras preciosas aqui que eu nunca vi na minha vida. Então você veja que Deus não poupou riqueza, resplendor para esta cidade. E uma coisa que me chama muito a atenção, sabe o que é? Quando eu estudo o Apocalipse, quando eu estudo essas coisas, há dentro de mim, eu estou falando de mim, um desejo imenso de ver essa cidade. Um desejo imenso arde em meu coração de conhecer essa cidade. E nós sabemos que só existe hoje dois meios de você conhecer essa cidade. O primeiro é você sendo arrebatado, né? Você sendo arrebatado no arrebatamento, quando Jesus voltar. E o segundo é aqueles que morrem em Cristo, né? É por isso que algumas pessoas até me criticaram quando eu digo que as pessoas que morrem em Cristo, eles estão sendo promovidos às mansões celestiais. Dor para quem fica, sim, mas alegria eterna para quem vai. E com todo o amor que o meu ente querido que partiu em Cristo sentia por mim, eu tenho certeza que aonde ele está agora, ele não ia querer mais voltar. Não queria mais voltar. Então por isso que eu falo que às vezes as pessoas não entendem esse meu comentário, é uma inveja. Inveja no bom sentido. Puxa, eles já foram, já estão com Jesus, queria eu estar lá, porque a morte para aqueles que estão em Cristo é um privilégio. O próprio apóstolo disse, o apóstolo Paulo, morrer para mim é ganho, ou seja, é lucro. E voltando um pouquinho, né? Nós vemos aqui o versículo 10, que nós ainda não comentamos. Levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou a grande cidade, Jerusalém. E olha aqui um detalhe, o versículo 11. Tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, ou seja, a glória de Deus invadia toda aquela cidade. Não precisa de lamparinas, de luz elétrica, não precisa nem mesmo do sol. A própria glória do Senhor ilumina a cidade. O versículo 22, e nela não vi templo. Por quê? O que nós fazemos no templo? Nós vamos ao templo para adorar a Deus, nós vamos ao templo para louvar a Deus. Lá, se a própria presença de Deus já vai estar ali, não há necessidade de templos. Nós já iremos adorar a Deus frente a frente, né? E diz mais, e as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ele sua glória e honra, ou seja, o louvor para sempre no céu. Versículo 25, suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e honra das nações. E agora, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem desejo de ir para essa cidade? Você tem desejo de entrar nessa cidade pelas portas? Ter ali uma morada eterna para você, como Jesus disse, na casa de meu Pai, as muitas moradas, não é poucas, são muitas. Já falamos aqui no início desse vídeo. E no próximo vídeo, no próximo assunto, nós estaremos encerrando o Apocalipse. Já estou até com saudade, né? A partir do próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o capítulo 22. Nós acabamos de estudar o capítulo 21. E no próximo vídeo, estaremos estudando o capítulo 22, onde estaremos falando
o rio puro da água da vida. Estaremos falando também da árvore da vida e estaremos também falando das admoestações e promessas finais e a conclusão do Apocalipse. É lindo, gente, é lindo, é muito bom estudar. Mas eu peço a vocês que não parem. Eu sei que está difícil. Você tá percebendo o que está acontecendo hoje? Muita gente desanimada, muita gente voltando atrás, muita gente se desviando. Estamos na reta final, é como uma maratona. É como uma maratona. Estamos na reta final. Você já viu que na maratona muitas pessoas desistem no meio da caminhada, no meio da corrida? Uns chegam e são premiados, outros desistem, outros se arrastam. Se esforce. Se esforce que você vai ver, você vai herdar tudo isso daqui. Então, no próximo vídeo, estaremos encerrando o livro de Apocalipse e eu aguardo você no próximo vídeo, onde estaremos assim aprendendo muitas coisas. Até lá e que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.